desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Amém? Vou ler novamente para as irmãs que ainda não acompanharam aí na palavra. Tem versões que diz diferente, né? Mas aqui diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Como é que está a tua alma nesta noite? Como é que está o teu coração nesta noite? Como é que está a tua saúde mental, a tua saúde espiritual? Amados, essa é uma parte muito importante da nossa vida. A nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual. Porque dessa saúde mental, dessa saúde espiritual, também depende a saúde do nosso corpo. E aqui, quando João escreve essa carta, ele fala que assim como vai bem a tua alma. Então, para a nossa saúde física estar bem, a nossa alma também tem que estar bem. A nossa mente tem que estar bem. Porque nós sabemos que é a nossa mente que comanda o nosso corpo. Eu costumo dizer que a nossa mente, ela é o HD do computador. Ela dá o comando e o corpo obedece. E para o corpo obedecer, a mente precisa estar sã, a mente precisa estar curada, a alma precisa estar curada. E nós louvamos ao Senhor por essa oportunidade, por esse culto, porque nós podemos tirar um minuto também para pensar na nossa saúde, pensar no nosso bem-estar. Como o apóstolo aqui está dizendo, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde. Amados, quando Cristo falou dessa oportunidade para falar do Outubro Rosa, eu fui pesquisar, porque faz muito tempo que eu ouço falar, mas eu também não sabia, eu fui pesquisar, e eu descobri que esse movimento não é uma coisa recente, não é uma coisa nova, que é um movimento que já vem acontecendo desde a década de 90, e começou primeiramente lá nos Estados Unidos, porque eles fizeram uma pesquisa e chegaram à conclusão de que o câncer de mama é a maior causa de morte entre as mulheres. E aí eles fizeram ali nos Estados Unidos, no ano de 1997, uma corrida, né? E eles fizeram um movimento para chamar a atenção das pessoas, para atrair a atenção das pessoas. Eles fizeram um movimento e eles fizeram uma corrida que foi denominada Corrida pela Cura. E nessa corrida, cada participante recebia um laço rosa. E desde então, ficou o laço rosa como símbolo dessa campanha. E a partir dali, essa corrida aconteceu no mês de outubro, e então, desde então, ficou declarado o mês de outubro como Outubro Rosa, para lembrar não só esse movimento, mas para que pelo menos uma vez no ano as mulheres viessem dar ouvidos a esse assunto. Foi por isso que foi escolhido esse mês. Porque mesmo ainda que o ano todo você não dê ouvido, você não pense nisso, mas pelo menos no Outubro Rosa você vai ouvir falar. E isso é muito importante para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Porque esse movimento, ele trata da prevenção de duas coisas que é muito importante na vida da mulher, que é a saúde da mama e a saúde do colo do útero. Então, o colo do útero, nós sabemos, ele produz um hormônio chamado progesterona, que é o hormônio da alegria, que é o hormônio do bem-estar. E quando o útero não vai bem, ele não produz esse hormônio, muitas pessoas começam a sentir sintomas de menopausa precoce, de tristeza, de depressão, de angústia, e não sabe a quem está relacionado. Então, esse mês ele é dedicado a falar sobre esse problema, que é o câncer de colo do útero e também o câncer de mama. E esses dois são, entre todas as outras doenças, a que mais mata mulheres no Brasil e no mundo. Então, esse mês ele trata de falar sobre esse assunto, sobretudo no sentido da prevenção. Porque depois que a doença se instala, o tratamento é mais difícil, é mais doloroso e muito sofrido. Então, quando vocês virem falar da campanha do Outubro Rosa, é tratando principalmente da prevenção. Prevenção, diagnóstico precoce, tratamento. Então, hoje nós estamos aqui para falar sobre isso. Vocês sabem por que essa campanha é importante? Porque essa campanha desperta em nós, talvez,
mais do que a curiosidade, a consciência de que precisamos nos cuidar, de que precisamos nos prevenir, de que precisamos fazer o autoexame para tentar de alguma forma evitar que o pior aconteça. Então esse mês ele é um mês muito importante, não só para as mulheres, mas para todos nós termos essa consciência de estar falando um com o outro. Você já fez o exame, passou dos 40, todo ano tem que fazer a mamografia. Graças a Deus, já fiz a minha esse ano, não gosto não, mas é necessário. Não é bom, mas é necessário. Passou dos 40, tem que fazer. Preventivo, começou a ter vida sexual ativa, tem que fazer. Todo ano tem que fazer. Já chama preventivo. Porque é necessário. Imagina vocês que todos nós, e aí nós vamos falar para que nós fazemos esse autoexame da mama. Porque nós falamos do câncer de mama. Então, primeiro vamos descobrir o que é câncer. Todos vocês aqui sabem o que é câncer. Nome científico, neoplasia, no vulgo, CA. No hospital a gente fala muito. Não, fulano tem CA disso. CA daquilo. A gente diz assim, CA. Mas o câncer é uma neoplasia. Todos nós já nascemos com as células neoplásicas, com células cancerígenas. E quando há alguma disfunção, essas células se desenvolvem. Se há alguma disfunção. Então, o que pode provocar essa disfunção, esse desenvolvimento dessas células? Todos nós já nascemos com ela. No entanto, a maioria são benignas. Mas há fatores que desencadeiam situações que acontecem. E aí, quando elas são benignas, é quando a pessoa recebe o diagnóstico de câncer, de neoplasia. Então, essas células estão já no nosso corpo. E elas estão em todos os órgãos. É tanto que o câncer ele pode ser desenvolvido em todos os órgãos do corpo. Mas por que nós fazemos essa campanha? Justamente para falar sobre o câncer de mama. Porque a prevenção, o tratamento diagnóstico faz muita diferença na prospecção da cura. Um prognóstico de cura. O que é prognóstico? É algo que vem, que pode vir a melhorar. Isso é prognóstico. Prognóstico é algo que vai vir a melhorar. Diagnóstico é o que identifica. O prognóstico é aquilo que vai fazer com que aquela situação seja resolvida, com que aquela situação seja sanada, com que aquela doença seja curada. Isso é prognóstico. Então, quando vocês ouviram alguém falar assim, não tem prognóstico, quer dizer, não tem uma boa indicação de cura, não tem uma boa indicação de tratamento. Mas se nós fizermos adequadamente a prevenção, então haverá um prognóstico, haverá um recurso ainda para o tratamento. Então, como eu estava dizendo a vocês, todos nós nascemos com essas células. E o que é que faz com que essas células desenvolvam? Alguma disfunção hormonal, principalmente fator genético, alguém que na família já tem pessoas que tiveram câncer, a predisposição genética, porque vem o fator hereditariedade. Então, essa disfunção faz com que essas células se desenvolvam. E quando essas células se desenvolvem de forma desordenada, ela começa a provocar uma ruptura ali na célula, no lugar onde ela está, e aquela ruptura entra, aí nós temos no nosso corpo, no nosso organismo, umas células que identificam o corpo estranho e outras células que matam esse corpo estranho. E quando há uma exaustão, que esse corpo estranho ele não consegue ser morto ali, então ele vai morrendo e vai desenvolvendo, vai morrendo e vai proliferando. E quando ele prolifera, ele cria um caroço, um edema, um tumor. E isso é onde está o problema, no caso do câncer já desenvolvido. E aí esse caroço, ou tumor, como vocês preferirem chamar, ele fica ali, ele não provoca dor. A maioria das vezes ele é assintomático, você não sente dor, você não sente nada. E aí quando você começar a sentir, ele já está bastante desenvolvido. E aí vamos imaginar que esse caroço, esse tumor, é como uma sementinha que você colocou ali. Ela começa bem pequenininha. E aí essa sementinha ela vai crescendo. E ela vai desenvolvendo raízes. É como se você colocasse ali a sementinha e ela fosse criando raízes. E ali ela vai se alastrando para outros lugares, ela vai se alastrando para outros órgãos, ela vai atingindo outras áreas. E aí é quando você ouve falar assim, fulano está com metástase. E a metástase é isso. Porque o câncer extrapolou o local ali onde ele estava
e atingiu outros órgãos, atingiu outros tecidos, atingiu outros meios. Então, esse tratamento, esse diagnóstico, quando ele acontece de forma precoce, ele evita que isso aconteça, que chegue nesse estágio. E como é que a gente faz essa prevenção? Vocês todas aqui, eu creio que já ouviram falar do autoexame. O autoexame da mama, irmãs, isso é muito importante. Isso é não só importante, isso é necessário a todas nós. Porque se você perceber ali alguma alteração, aí começa, aí eu vou dizer para vocês. Vocês têm uma mama perfeita. Todos nós conhecemos o nosso corpo. De repente você olha e fala assim, ué, por que o mamilo agora está para dentro? Antes era protuberante, né? Porque normalmente o mamilo ele é pontudinho. Eu vou ilustrar ali mostrando para vocês. Então houve uma retração. O mamilo entrou para dentro. E aí você vai observar, ué, isso está estranho, está diferente. Ou você percebe na sua pele uma mancha vermelha. Você não levou pancada, você não coçou, não teve irritação, mas tem uma mancha vermelha. O que é isso? E a gente normalmente é assim, imediatista, né? Ah, eu vou passar uma pomadinha aqui para sarar. Ah, isso aqui foi porque eu me encostei em tal lugar e aí irritou a pele. Isso é perigoso. A gente precisa ter mais cuidado, o tempo é corrido, o dinheiro é curto, mas tem coisas na vida da gente que a gente precisa fazer o sacrifício e tornar prioridade. Saúde é prioridade. Então, esses são alguns sintomas de que alguma coisa não vai bem. De repente, você está fazendo o autoexame e saiu um líquidozinho. Não é leite. Não é água. Por que está saindo? Precisa ser investigado. Precisa ser observado. Porque isso é indicativo de que alguma coisa não vai bem. Aí, quando eu perguntei a vocês no início como é que vai a tua alma, como é que vai a tua saúde psicológica, como é que vai teu coração, o corpo dá sinais. O corpo sempre dá sinais. A gente é que muitas vezes vai depressa demais na vida e não presta atenção. Observe uma coisa. Eu acho que todos nós aqui temos dor de cabeça. De vez em quando acontece a dor de cabeça. Dor de cabeça não é doença. Dor de cabeça é sintoma de que alguma coisa não vai bem. De vez em quando nós temos febre. Febre não é doença. Febre é sintoma de que alguma coisa não vai bem. Então você teve uma febre porque algum sinal de que há alguma inflamação, de que há alguma infecção. Você teve uma dor de cabeça porque pode ser que sua pressão está um pouco elevada. Alguma coisa não está bem. Então o nosso corpo, ele emite sinais. E nós precisamos estar atento a esses sinais. E para isso a gente precisa, todas nós, tirar um tempinho para cuidar da gente. Tirar um tempinho para cuidar da nossa saúde. Porque todas nós aqui cuidamos tanto dos outros, né? Cuida da casa, do marido, dos filhos, da comida, das tarefas, das contas. E muitas vezes acaba que a gente se negligencia. E acaba se deixando de lado. E isso é perigoso. Porque muitas vezes a gente dá valor a tantas coisas e de repente a gente é parado e todas as coisas ficam. Todas as coisas ficam. Quantas oportunidades a gente perde e fala assim, eu não vou na igreja hoje não, porque amanhã também tem culto de manhã. E se eu não fizer a janta hoje, amanhã eu não posso ir de manhã. Não vou na igreja hoje não, porque eu estou com essas tarefas, essas coisas tudo atrasadas aqui para fazer. E se eu não fizer hoje, amanhã eu não vou ter tempo. E às vezes a gente deixa de estar em lugares, em eventos, participando de um momento onde a gente vem para ouvir, para aprender, porque a gente prioriza outras coisas. E a gente muitas vezes se esquece de que quando a gente parte, de que quando a gente vai, de que quando a gente adoece, de que quando a gente para no leito de hospital, tudo segue sem nós. A gente para. E tudo mais continua. Tudo mais segue em frente. Só a gente que para. E é muito ruim a gente chegar nessa consciência quando a gente sente na vida. E Deus permite. Deus permite. Então estabeleça prioridades na sua vida.
para a sua saúde, para o seu bem-estar. Tire um momento para você. Oi, minha vida é tão corrida. Eu sei, minha vida também é. E eu preciso cobrar de mim. Mas é necessário. Porque a gente precisa se cuidar. Está aí uma coisa que muita gente ignora, que acha que o preventivo é uma coisa boa, uma coisa simples. Mas o câncer de colo de útero é o segundo que mais mata. E a principal causa dele é o HPV, que é uma coisa também que muita gente não dá importância. Mas é preciso ter cuidado, é preciso ter critério, é preciso se prevenir. E tem que fazer todo ano. Todos os anos tem que fazer. A gente que trabalha na saúde sabe, o quadro de saúde ele evolui muito rápido, tanto para melhor quanto para pior. O que hoje não existia, amanhã pode existir. O que hoje não tem, amanhã pode ter. E a gente vê isso sempre lá no hospital. Pessoa que melhora muito rápido, mas pessoa também que piora muito rápido. Porque a gente nunca sabe como é que o corpo vai reagir. Então, sai uma secreção diferente, procura um médico. Está sentindo aquela sensação de inchaço, de inflamação? Procura um médico. Dê prioridade à sua saúde. Entre todas as coisas, dê prioridade à sua saúde. Porque se a sua mente, se a sua saúde mental, se a sua saúde psicológica, se a sua saúde física não estiver bem, tudo mais na sua vida também vai desandar. Então a gente precisa se cuidar. A gente precisa procurar entender. O câncer de colo de útero ele começa pela infecção do HPV. Esse HPV hoje, já está, a medicina está bem desenvolvida, então já existe uma vacina que previne esse vírus, mesmo que ele esteja instalado. Há medicações que matam esse vírus, antes que ele chegue no estágio de ser o câncer. Então, para isso é importante fazer o preventivo, porque o preventivo vai identificar. A ultrassonografia ela vai ajudar a ver se o útero está limpo, se o útero está em dias. Tem que fazer isso, para se prevenir. Porque se a gente não se previne, é como eu disse a vocês, a sementinha está ali criando raiz. Quando ela se desenvolve, é muito difícil de tratar. O câncer de mama, a mamografia, não. A partir dos 18 você já pode ouvir. Aí, ó, 9 anos aqui. E eu falo assim, né, 18 porque a partir do momento que a pessoa começa a ter vida sexual ativa. Mas vamos estar falando aqui que o HPV é a partir de 18 anos. Tem no SUS? Olha aí, ó, informação importante para vocês. A vacina contra HPV, a partir de 9 anos de idade, no postinho de saúde já tem a vacina. É importante tomar, porque é uma forma eficaz de prevenção. E fora isso, o Papa Nicolau, todo ano. Todo ano o Papa Nicolau é necessário. Abre mão de outras coisas. Estabeleça prioridade. Saúde é prioridade. Porque eu falo que não é só viver, porque tem gente que é ignorante e a gente ouve sempre dizer, se morrer, não é.